Pois bem, amigos, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Ao longo dessa semana, estamos estudando sobre a última semana de Cristo, sobre seu sacrifício e morte. Amanhã é a conhecida Sexta-feira Santa e é por isso que essa semana separamos a temática para aprendermos mais sobre a morte de Jesus. Nós interrompemos a nossa série sobre Nisto Cremos, no que creem os adventistas do sétimo dia. Na semana que vem a série volta. E essa semana a gente está estudando aí sobre a vida e a morte de Jesus. Eu tenho um convite todo especial a te fazer. Nós vamos começar na sexta-feira que vem, sexta-feira da semana que vem, a estudar o livro do profeta Daniel aqui no programa Encontro com a Vida. Vai funcionar assim, toda sexta-feira vai ser aqui na TV e aqui no YouTube. Sexta-feira estudamos aqui. No sábado de manhã, você é convidado para visitar um espaço Novo Tempo perto de você. Eu vou dar vários endereços para você daqui a pouquinho. Vai aparecer ao longo do programa. E no domingo à noite, numa igreja adventista perto de você, na região Centro-Sul, aqui de Santa Catarina. Tá bem? E assim nós vamos avançando no conhecimento da palavra. Agora, para ajudar você a conhecer mais desse livro, você que é morador de Santa Catarina, nós preparamos esse guia de estudo aqui, ó. Essa revista com todos os temas que nós temos no livro de Daniel. Isso aqui é um presente do programa para você. Você mora em Santa Catarina, quer essa revista? Você entra agora no nosso site, ensinosdejesus.tv e solicita a sua revista. Nós vamos entregar na sua casa. Alguém da nossa equipe do programa vai entregar para você. Você também pode pedir a sua revista pelo nosso WhatsApp. O nosso número é 48 3281 3075, tá bem? Diga assim, eu quero a revista Daniel. Nós vamos mandar um link para você, você preenche os seus dados postais e a gente vai então entregar na sua casa esse guia de estudo. Mas eu tenho mais 2 convites a fazer para você. Você que mora em Tubarão e nas cidades vizinhas, eu tenho um convite para você. A partir do domingo, dia 7 de abril, eu estarei todos os domingos na Igreja Adventista Central de Tubarão. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista. O nosso endereço é Rua Luiz Martins Colasso, 570. Rua Luiz Martins Colasso, 570, ao lado do Colégio Adventista. A partir do domingo 7 de abril, todos os domingos, 8 horas da noite, para estudarmos o livro de Daniel. Anotou? Para você que mora em Porto Belo, Itapema e região, será nas quartas-feiras. Todas as quartas, às 8 da noite, eu estarei na Igreja Adventista do Perequê. Nosso endereço, Rua Olinda Peixoto, 611. Anotou? Rua Olinda Peixoto, 611, bairro Perequê. Todas as quartas, a partir do dia 10 de abril, 8 da noite, estaremos juntos lá com você para estudarmos o livro de Daniel. Venha, traga a sua família, teremos programação separada para os filhos, será uma bênção e você é o nosso convidado. Tá ok? Vamos então orar e pedir a bênção de Deus para o estudo de hoje e vamos avançar no conhecimento da palavra de Deus e do sacrifício de Jesus. Ora comigo. Nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Convidamos ao Deus Espírito Santo para estar conosco, que a nossa mente se abra à compreensão e que o nosso coração se abra à aceitação da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Tomou aí a sua Bíblia? Vamos então para o estudo de hoje? Hoje nós iremos avançar no tema da última vitória que estamos estudando ao longo dessa semana. Aqui está a revista que você pode solicitar, impressa para quem mora em Santa Catarina. Se você mora em outro estado, a gente manda o arquivo digital para você. Essa semana temos falado do tema a última vitória. Desde segunda-feira estamos estudando sobre a Semana Santa. E o tema de hoje,
nós vamos aprender sobre a data da morte de Jesus. Hoje vamos estudar uma profecia feita séculos antes da vinda de Jesus, que apontava para o ano, o mês, o dia e a hora da volta de Jesus. Será maravilhoso, né? Então vamos compreender um pouquinho mais essa profecia. Cristo veio a esse mundo com uma agenda para ser cumprida. É por isso que ele disse para sua mãe, lá em João capítulo 2, mulher, ainda não é chegada a minha hora. A expressão hora no Evangelho de João aponta para o momento da cruz, aponta para uma agenda que ele estava desenvolvendo em cada ato da sua vida. Então Jesus tinha um plano bem elaborado ao se encarnar e vir a esse mundo. Mas há uma profecia no livro de Daniel que fala sobre exatamente a data da morte de Jesus. Ela é conhecida como a profecia das 70 semanas e é um período profético menor que faz parte de um período profético maior. Daniel 8,14 fala de uma profecia que duraria 2.300 anos. Dentro desse período maior, tem uma profecia menor de 70 semanas. Deixa eu ler para você o texto e você vai entender. Daniel 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Um ser celestial está falando com Daniel. Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Essa expressão determinadas foi traduzida da palavra hebraica shatá. Em hebraico, shatá pode significar determinadas, mas também pode significar cortadas, separadas. Ou seja, da profecia maior de 2.300 anos, 70 semanas foram shatá, foram cortadas para o povo de Daniel, para o povo judeu. Cada semana possui 7 dias. 70 semanas totalizam 490 dias. Mas quando estudamos profecia bíblica, cada dia profético equivale a um ano literal. Nós aprendemos isso com Números 14:34 e Ezequiel 4:6 e 7. Chamamos isso o princípio dia-ano de interpretação profética. Isso quer dizer que quando se passassem 70 semanas ou 490 anos, terminaria a graça para o povo judeu. E dentro deste período, era o tempo que eles teriam para se arrepender. O texto fala de 6 coisas, né? Cessar a transgressão, dar fim a pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. 6 coisas. Estas 6 coisas deveriam acontecer dentro desse período. Se isso não acontecesse, a nação de Daniel, o povo de Daniel, a nação judaica, perderia o privilégio de nação escolhida. Então, relembrando, as 70 semanas fazem parte da profecia maior das 2.300 tardes e manhãs. E a palavra determinadas quer dizer cortadas ou separadas. Esse período menor foi separado do período maior que está em Daniel 8, verso 14. Agora, olha o que diz a profecia no verso 24 e 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Esse verso é importante nesse estudo porque ele nos dá 2 informações. A primeira delas, ele aponta a data, o evento histórico
em que deveria começar a contagem no período profético. De acordo com o texto, o decreto para restaurar, a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando saísse essa ordem, quando esse decreto fosse baixado, deveria começar a se contar o período das 70 semanas. A outra informação preciosa que o texto traz para nós é que agora o anjo vai dividir para Daniel a profecia em 3 períodos: 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62 somam 69. Ainda falta mais uma semana. Então ele dividiu a profecia em 7 semanas, 62 semanas e 1 semana. Agora, por que o anjo dividiu a profecia dessa maneira? É porque no fim de cada um desses períodos, algo aconteceria. Vamos então viajar na história, no tempo, e ver como essa profecia se cumpriu. Aqui estamos as 70 semanas, ou 490 anos, o texto é Daniel 9, 24 a 27, e nós já vimos que o evento, para começarmos a contagem profética, é a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Esta ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi publicada no ano 457 a.C., por ordem do rei persa Artaxerxes. Você vai encontrar no livro de Esdras 3 decretos alusivos ao regresso do povo judeu da Babilônia e à reconstrução de Jerusalém e do templo. O primeiro decreto foi emitido por Ciro, e esse autorizava o povo judeu a sair de Babilônia e voltar para Jerusalém. O segundo decreto foi de Dario, que simplesmente confirmou de Ciro e aportou recursos para que eles continuassem a obra. E o terceiro foi de Artaxerxes, que deu provas de que o decreto real havia sido promulgado e que eles deveriam continuar o trabalho que eles estavam fazendo, até que finalmente ficasse pronta a cidade e o templo. Quando se passaram 7 semanas ou 49 anos, ficou pronta a reconstrução de Jerusalém, exatamente no ano 408 a.C. Lembra que antes de Cristo a contagem era decrescente. Por isso o anjo disse 7 semanas. Depois ele diz 62 semanas deveriam se passar até que nós chegássemos ao ungido. Então 62 semanas, 62 vezes 7, 434. Quando se passassem a partir do ano 408, mais 434 anos, nós chegaríamos até ao ungido, ao príncipe. Você se lembra quando é que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo? Isso mesmo, quando ele foi batizado. Então, é no batismo de Cristo que ele é ungido pelo Espírito Santo. Isso quer dizer de que essas 62 semanas nos levaram até o ano 27 da era cristã, ano Domini, ano do Senhor, ano em que Jesus é batizado. Quantos anos tinha Cristo ao ser batizado? Cerca de 30 anos, diz o Evangelho de Lucas. E aqui é uma pequena discrepância entre o ano Domini, do nascimento de Jesus, a história, o ano da história, e a idade de Jesus. Isso se deu, vou explicar brevemente, por um erro de cálculo. Você sabe que esse computo de AD e DC, isso aconteceu por iniciativa de Dionísio Exíguo, um monge que viveu lá por volta do 11º, 12º século. Esse monge Dionísio Exíguo foi quem então ele inventou o cálculo da era cristã. E ele então calculou, quis descobrir o ano exato do nascimento do Senhor. Até por volta desta época, nós tínhamos o calendário juliano, certo? E então veio esta ideia. Ele errou por uns 2 ou 3 anos a data do nascimento de Jesus. É por isso que no ano 27, Jesus já está com cerca de 30 anos. Mas vamos voltar aqui à tela. Então, Cristo foi batizado ao final
das 62 semanas. Então, até o batismo de Cristo, se passaram 69 semanas. Agora, volta para Daniel 9:27. O texto diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, voltemos ao gráfico. Ele faria firme aliança com muitos por uma semana, o que equivale a 7 anos. Se nós já estamos aqui no ano 27, eu tenho que viajar mais 7 anos e eu irei até o ano 34. Então, olha aqui, o ano 34 é o ano que terminam as 70 semanas de graça dadas ao povo de Daniel. E o que marcou, assinalou o ano 34? Foi o apedrejamento do diácono Estevão. Então, no ano 34, quando Estevão é apedrejado, cumpriram-se os 490 anos de graça dadas à nação judaica. Mas Daniel 9:27 havia dito que na metade da última semana ele faria cessar o sacrifício contínuo e a oferta de manjares. Como que Jesus deu fim ao sistema sacrificial do Antigo Testamento? Ele mesmo morrendo sobre a cruz. E a metade da última semana é exatamente o ano 31. Jesus foi batizado no ano 27 e foi crucificado no ano 31. O seu ministério durou exatamente 3 anos e meio, metade de uma semana. Isso quer dizer que a profecia de Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27, estaria marcando o ano da morte de Jesus, ano 31. E no ano 34, como eu já falei, aconteceu o apedrejamento de Estevão, um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Quando Estevão é apedrejado, Israel deixa de ser agora a nação escolhida. Lembre-se, Daniel 9:27 havia dito que ele, o Messias, faria firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, nós temos aqui a data do ano em que Jesus morreria, na metade da 70ª semana, ou seja, ano 31. Então, as pessoas que estudam as profecias de Daniel, as pessoas que estudaram essa profecia, elas chegaram à compreensão de que o Messias seria ungido por ocasião do seu batismo e 3 anos e meio depois ele seria crucificado e morto, exatamente no ano 31. Aí está o ano da morte de Jesus. Profecia dada mais de 500 anos antes do nascimento de Jesus. E quanto ao mês? Jesus tinha a data marcada para morrer no ano 31. E quanto ao mês? Vamos então voltar lá para a instituição da Páscoa, em Êxodo 12, e vamos entender esse assunto. Êxodo 12 diz assim: ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Você entendeu que Moisés está orientando o povo de Israel aqui? Nós vamos celebrar a Páscoa e a Páscoa vai ter uma data marcada. Vai ser no primeiro mês. No primeiro mês de cada ano, você vai celebrar a Páscoa. Para nós, o primeiro mês é o janeiro. Para eles, o mês se chamava Abib. E quando nós comparamos os nossos 2 calendários, o mês de Abib dos judeus sempre cai em março ou abril do nosso calendário. Se Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele deveria então ser sacrificado por ocasião da Páscoa, logo no mês da Páscoa, que era o primeiro mês, ou mês de Abib. Agora olha para a semana de celebração da Páscoa lá
desde o tempo de Moisés. Quando olhamos para esse calendário, o que nós descobrimos? Nós descobrimos que no dia 10 o cordeiro era separado e no dia 14 o cordeiro deveria ser sacrificado. Nós lemos agora há pouco a tardinha. E depois de sacrificado, a carne do cordeiro era assada e ela era comida à noite com pães asmos e ervas amargas. Se ela era comida à noite, então já havia dado o pôr do sol. Então a carne era comida no dia 15. Esta era a data da Páscoa dos judeus. Cordeiro separado no dia 10, cada família separava um cordeiro para ser o cordeiro pascal, um ano sem defeito. Ele era morto no dia 14 e a carne era comida no dia 15. Vamos agora então sobre o que aconteceu no ministério de Jesus justamente nessa ocasião. Foi no primeiro dia da semana que Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Diz o livro Desejado de Todas as Nações, 569, de autoria de Ellen G. White. Você já percebeu que todos os domingos, ou melhor, todos os anos, os católicos celebram o Domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a semana da Páscoa? Pois bem, nesse Domingo de Ramos, estão celebrando a chegada de Jesus a Jerusalém. Quando ele, montado num jumentinho, foi entrando na cidade e as pessoas foram colocando ali folhas de palmeira ou vestes para que o animalzinho pisasse enquanto Jesus entrava por Jerusalém. Então, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém se deu num dia de domingo. Agora, olha o que continua dizendo a escritora norte-americana Ellen G. White. Enquanto o povo estava reunido em Jerusalém para a celebração da Páscoa, ele, o Cordeiro de Deus, representado pelos sacrifícios simbólicos, voluntariamente se pôs de parte como oblação. Oblação quer dizer sacrifício. Quando Jesus entrou montado num jumentinho em Jerusalém e todos esperavam que ele seria coroado rei, ele desaparece. O que ele fez? Ele se colocou de parte como sacrifício. Ele se separou. Por que ele se separou? Porque aquele domingo que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho era o dia 10 do primeiro mês do calendário judeu. Dia 10 do mês de Abib. O Cordeiro Pascal nesse dia tinha que ser separado. E Jesus se separou como Cordeiro Pascal. O texto bíblico continua. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. O primeiro dia da festa dos pães asmos era também o dia da Páscoa, porque eles comiam a carne do cordeiro com pães asmos. Jesus mandou que Pedro e João preparassem a Páscoa, ou seja, na quinta-feira, dia 14, à tardinha, os discípulos mataram o cordeiro pascal, assaram sua carne, prepararam pães asmos e ervas amargas e prepararam tudo no cenáculo para que Jesus celebrasse com os discípulos a sua última ceia. Então agora nós estamos na ceia com Jesus. E ali, enquanto Jesus estava com os 12 no cenáculo para a celebração da última ceia, está o Cordeiro Pascal morto e o Cordeiro de Deus vivo. Nesse momento, o tipo encontra o antítipo e Jesus faz a transição das economias de salvação. O que isso significa? Até aqui, as pessoas eram salvas por crerem nesse animalzinho, ou melhor, por matarem um animal que apontava para o Salvador, pois a partir de agora, os animais não são mais necessários. Morte não é mais necessária de animal.
porque o Filho de Deus vai morrer sobre a cruz. Então Jesus celebra a Páscoa, que é a última Páscoa, e institui a cerimônia da ceia ou da comunhão. Então, cristão não celebra mais Páscoa. Cristão celebra a ceia do Senhor. E terminada a ceia, Jesus foi para o jardim do Getsêmani. Já estamos no dia 15, porque já deu o pôr do sol. O cordeiro pascal foi morto no dia 14. A carne foi comida na noite, que já era dia 15. E Jesus foi para o jardim do Getsêmani com os discípulos. Quando deu meia-noite, a turba chegou, liderada por Judas. E ali ele dá o beijo da traição. Este era o sinal para entregar Jesus. Jesus é preso, injustamente julgado na madrugada, condenado e finalmente crucificado. Que horas Jesus foi crucificado? A Bíblia informa que ele foi crucificado às 9 da manhã. Que horas ele morreu? Às 3 da tarde. Por que Jesus foi crucificado às 9 da manhã? Porque era a hora do sacrifício matutino no santuário. Por que Jesus morreu às 3 da tarde? Porque era a hora do sacrifício vespertino no santuário. Ou seja, Jesus tinha dia e hora marcados para morrer. Então nós já vimos que ele estava marcado para morrer na metade da 70ª semana, que seria o ano 31. Ele morre no mês da Páscoa e ele morre no dia 15 do primeiro mês, mês da Páscoa, mês de Abibe. E ele morre na hora do sacrifício vespertino, às 3 da tarde. É por isso que João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Através de sua morte, nós podemos ter vida e vida eterna. Agora, olhe mais uma vez para a última semana de Cristo. E aí você talvez esteja se perguntando: pastor, o Cordeiro Pascal não era morto no dia 14? Sim. Então, Cristo não deveria ter morrido na quinta, dia 14, e não na sexta-feira, às 3 da tarde? Não. Por que não? Porque na cruz, Jesus não é Cordeiro Pascal. Jesus é Cordeiro na ceia. É por isso que Paulo, falando do contexto da ceia, vai chamar Cristo de nosso Cordeiro Pascal. E quem é Jesus na cruz? Moisés assim escreveu: se um homem tiver cometido um pecado digno de morte e for morto, e o tiveres pendurado no madeiro, e o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Aquele que seria pendurado no madeiro seria maldito de Deus. O apóstolo Paulo, refletindo essa mesma ideia, ele vai afirmar em Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sim, meus amigos, na cruz, Jesus é o maldito de Deus. Por quê? Porque ele assume o pecado de toda a humanidade. Ele morre não no dia 14, ele morre no dia 15, porque no dia em que os pães eram comidos, que a carne era comida, era que o Filho de Deus deveria entregar sua vida. Ele é Cordeiro na ceia pascal. Na cruz, ele é o maldito de Deus. E por que ele é maldito? Porque ele assume os meus e os seus pecados. Não existe maior amor do que alguém dar a sua vida em favor do estranho, do inimigo. Foi isso que Jesus fez. Quando nós éramos estrangeiros e peregrinos, ele deu sua vida por nós. Aqueles cravos em suas mãos são provas do seu amor, que o tempo jamais apagará. Sim, meu amigo, sim, minha amiga.
As marcas nas mãos de Cristo jamais desaparecerão. O tempo não pode apagar as provas de um amor maravilhoso e extraordinário do Salvador que deu a vida por todos nós. Na cruz, Jesus se fez o maldito de Deus, porque Ele assumiu a nossa culpa, o nosso pecado, e ao morrer, pagou o preço que o pecado exigia para que eu e você pudéssemos ter vida. Por isso, aproveite esta quinta-feira para abrir seu coração a Deus, para entregar sua vida a Jesus. Era num dia como hoje que o Cordeiro Pascal morria. E é preciso relembrar essa história para que Jesus renasça em nosso coração. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque mesmo tendo uma data marcada para a Tua morte, o Senhor nunca desistiu de nós. Nós te louvamos, porque graças à Tua morte, nós podemos ter vida e vida eterna. Fica com todos nós e nos abençoa. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.